amores, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E se você não me conhece ainda, eu me chamo Claudete Azevedo e hoje eu vou te ensinar a fazer essa fofurinha aqui, ó, em crochê tunisiano. Antes, deixa eu já te pedir desculpas porque aqui do lado o vizinho resolveu fazer um baile. Mas mesmo assim, eu não posso deixar de passar conteúdo para vocês e eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês pelo carinho e pelos comentários, tanto aqui no meu canal quanto nas minhas redes sociais. Todo mundo me falando que estão amando os nossos vídeos em crochê tunisiano. Tanto é que eu estou trazendo um vídeo atrás do outro. Tá até se tornando uma maratona de crochê tunisiano. No primeiro dia eu te ensinei a fazer um turbante, no segundo dia eu te ensinei a fazer um porta-cartão de crédito. Os links desses vídeos vão ficar tudo aí embaixo na descrição do vídeo. E hoje, como eu prometi, vou te ensinar a fazer esse sapatinho de bebê, coisa mais linda desse mundo. Eu sempre amei crochê tunisiano, então desde a primeira turma que nós lançamos do curso de crochê tunisiano na prática, que eu venho desenvolvendo peças, eu venho trazendo peças do crochê tradicional para o crochê tunisiano. Por isso que eu tô trazendo essas peças aqui para que vocês possam fazer, vender, dar de presente, aproveitar de alguma forma. Eu até vou mostrar para vocês uma blusa que eu tô fazendo no crochê tunisiano, vou mostrar para vocês em primeira mão. É uma atualização para os alunos que já fazem parte do nosso curso. Eu nem pensei em lançar uma segunda turma ainda, porque o tempo é muito curto, mas eu quero dividir essa alegria com vocês. Então chega de papo, um beijo e vamos para o vídeo. Então deixa eu dar só uma palhinha, só uma amostra dessa criação que eu estou fazendo aqui no crochê tunisiano para os alunos que fazem parte do curso de crochê tunisiano na prática. Eu estou usando 2 fios Anne juntos para confeccionar essa blusa. Estou gostando bastante do resultado, tá? Como eu expliquei para vocês, eu não consigo fazer uma segunda turma agora, porque exige bastante tempo, a gente precisa tirar as dúvidas de todos os alunos, mas eu prometo que assim que tiver uma oportunidade, eu faço uma nova turma de crochê tunisiano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito disso. E agora vamos ao nosso passo a passo. Pra gente fazer esse sapatinho, nós vamos precisar de um novelo de fio molê, pode ser outro fio da sua preferência, uma agulha de tapeçaria, agulha e linha e um botãozinho. Vou utilizar uma agulha de número 4 em crochê tunisiano. Quero trazer para vocês, como vocês me pediram, como utilizar a agulha de crochê tradicional para a gente confeccionar algumas peças. Prometo fazer isso num próximo vídeo, tá? A solinha desse sapatinho aqui, só para vocês terem uma noção, mede em torno de 6 centímetros, isso a gente multiplica por 4, depois eu explico direitinho isso para vocês. Então, esse sapatinho serve para bebezinhos de 0 a 3 meses, então são 6 centímetros multiplicados por 4. Se você for fazer um sapatinho para bebezinhos de 4 a 8 meses, faça com 8 centímetros multiplicados por 4, o total das correntinhas. Se for para bebezinhos de 9 meses a 1 ano, façam com um total de 10 centímetros multiplicados por 4. Mas antes, eu vou aqui, antes de te explicar, vou fazer as minhas correntinhas. Vou fazer um total de 30 correntinhas. Vou dar uma acelerada aqui no meu vídeo e já volto para te explicar melhor. Então, aqui eu tenho as minhas 30 correntinhas e eu vou medir junto com vocês. Deu um total de 24 centímetros. E por que que a gente dobra tanto? A gente dobra em 4 vezes o valor da solinha. Primeiro porque essas correntinhas vão ser dobradas ao meio, aí vai ficar com 12 centímetros. E ainda assim, depois de nós começarmos a executar o ponto em si, ela tende a diminuir mais que a metade. Então, a gente já faz assim, olha, 4 vezes mais, para poder, na hora da execução,
a peça ficar no tamanho que a gente precisa, tá? Então, aqui ainda vou fazer mais uma correntinha. E na terceira correntinha depois da agulha, eu vou começar a preencher a minha agulha com o meu ponto. Então, eu vou fazer aqui tudo até o final e já volto. Então, aqui eu tenho 30 pontos na minha agulha e vou começar a retirar de 2 em 2, laça e tira 2. Então, se você já vem acompanhando aqui a nossa série de crochê tunisiano, já deve estar expert, então a gente vai tirar até o final e eu já volto. Cheguei aqui ao final e nós vamos fazer outro ponto, um ponto que a gente não fez aqui ainda nos nossos trabalhinhos. Nós vamos fazer o ponto tricô, que é um dos pontos básicos no crochê tunisiano. E a gente vai laçar, a gente não laça assim, a gente laça ao contrário, segura a laçadinha, introduz a agulha na diagonal, puxa o fio, vou fazer de novo aqui, ó. A gente laça neste sentido e segura. E aqui no segundo pontinho, sem contar o primeiro, a gente vai laçar aqui, ó. A gente vai introduzir a agulha no pontinho. Vamos laçar, puxar por dentro e por dentro dessa alcinha que a gente estava segurando. Vamos fazer mais vezes, tá? Ele é bem facilzinho, depois que a gente pega, só vai. A gente laça nesse sentido e segura. Introduz a agulha na diagonal no pontinho da base, laça, puxa o fio, passa pela alcinha que a gente estava segurando também. Ficamos com 2 pontinhos novamente. Não laçamos nesse sentido, vamos laçar nesse sentido e segurar. Volta, tá? Se a gente soltar, não sai o ponto certinho, tá? Então, a gente precisa segurar. Laça e passa por dentro do pontinho que a gente estava segurando. E novamente, traz pra cá o fio, introduz a agulha, puxa de volta. Se eu soltar, olha o que acontece, o ponto se desfaz. Então, a gente segura, a gente mantém bem firmezinho aqui, ó. Laça, segura, introduz a agulha, laça, puxa o fio e depois pelo fio que está na agulha. Vamos de novo, laça, puxa o fio e passa pelo fio que está na agulha. Depois, você vai pegando prática. Nunca faça desse lado, tá? Ó, assim não. Assim a gente faz. E finaliza o pontinho, tá? Bem facilzinho de fazer, vai ficando esses relevos. E vamos laçar e fazer o ponto tricô no crochê tunisiano. Tem o ponto meia também, que eu já ensinei aqui no canal. Tá? E assim a gente vai preenchendo a nossa agulha novamente até o final. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, preenchendo toda a minha agulha e já volto com vocês. Tô com a minha agulha toda preenchida e agora eu vou fazer esse último pontinho junto com vocês. Ao invés de a gente fazer assim, nós vamos fazer normal, tá? Pra gente poder fazer a costura depois, assim facilita na hora da gente costurar. Então, desse lado vai ficar igual a esse lado e a gente consegue fazer uma costura que fica assim, olha, bem certinha, tá? Então, vocês façam desta forma o final. Agora, a gente laça e vai retirando de 2 em 2. Então, vou seguir trabalhando até o final e já volto. Cheguei aqui ao final e a gente vai repetir o mesmo procedimento, tá? Vamos puxar o fio pra cá e fazer o pontinho. A gente vai seguir trabalhando, preenchendo novamente a nossa agulha, fazendo o nosso ponto tricô.
Aos poucos você vai pegando prática e aí fica cada vez mais rápido. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui nós temos duas carreiras e a gente conta carreiras de ida e volta. Aqui temos outra ida e volta. Estamos fazendo a terceira carreira. Nós vamos fazer um total de 3 carreiras, depois eu volto com vocês. Então, aqui eu tenho 3 carreiras no crochê tunisiano. Eu comecei a fazer a minha 4ª carreira e eu só fiz apenas 8 pontinhos. Tá? 8 pontinhos, porque agora eu vou fazer umas diminuições aqui no meio pra gente começar a formar a curva do nosso sapatinho. E como que a gente vai diminuir? Eu vou laçar e vou pegar de 2 em 2, desta forma aqui, fazendo ponto normalmente, dando uma puxadinha para apertar bem. Então, segura, pega 2 pontinhos e faz e finaliza. Eu vou fazer isso até ficar com 8 pontos do outro lado. Então, aqui para dar certinho, ó, eu vou fazer esse pontinho pegando um só. Assim, eu fico com 8 pontos restantes para fazer normalmente. Então, aqui eu vou fazer meus 8 pontinhos que sobraram normalmente, sem fazer diminuição. Prontinho, então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, que começou a dar forma aqui da curvinha da ponta do pé. E eu vou começar a tirar de 2 em 2 novamente, normal, assim, até o final. E eu vou dar uma aceleradinha aqui no meu vídeo. Prontinho, então, notem aqui, ó, que tá ficando mais curvadinho. E agora, a gente vai fechar essa parte do meio. A gente vai trabalhar até aqui apenas os 8 pontinhos. Aqui eu já tenho um. Vou fazer mais 7. Pra gente poder fechar, arrematar os pontinhos centrais.
Então, temos 8 pontos na nossa agulha, a gente vai arrematar os pontos centrais e vamos deixar 8 pontos do outro lado também, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e vou começar a arrematar como se estivesse encerrando aqui o meio, tá? Então, a gente não vai mais trabalhar com os pontinhos do meio e a gente vai fazer um arremate final. Puxa o fio e finaliza. Introduz a agulha na diagonal do pontinho. Puxa o fio e finaliza. E a gente vai fazer isso até ficarmos com 8 pontinhos apenas na outra extremidade. Então, temos 8 pontos, contando com esse que temos na agulha. Temos 8 pontos nessa extremidade, nós vamos trabalhar esses pontos normalmente. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui que formou bem a ponta do pezinho. E aqui a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta só nessa lateral aqui, tá? Até completarmos mais ou menos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3 carreiras e o arremate, tá? Então, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto tricô, ida e volta, e por último a gente faz o arremate. Prontinho aqui, meus amores, a gente vai fazer o arremate juntos. Fiz as minhas 3 carreiras que eu precisava só de um lado. E o arremate aqui, a gente vai fazer o arremate com o ponto tricô. E aqui no último pontinho, a gente vai fechar normalmente, a gente já pode arrematar e cortar o nosso fio. A gente corta um fio bem comprido para dar pra gente costurar tanto a parte de trás do sapatinho quanto a solinha. Então, eu vou aqui. Tá prontinho esse ladinho, agora eu vou fazer o outro lado do nosso sapatinho, tá? Então, aqui, olha como ele fica. A gente precisa fazer esse lado aqui também. E como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um fio, tá? O fio do novelo, e vou dobrar o meio, sobrando uma ponta. Vou puxar aqui, ó, já tirando de 2 em 2. Vou deixar de lado aqui o fio menor, o fio mais curto. Vou continuar trabalhando com o fio que vem do novelo. Vou tirar aqui de 2 em 2. E vou voltar fazendo o meu ponto normalmente. Deixa eu ver aqui, ó, tá certinho. Agora, eu vou pegar o fio menor, vou puxar pra cima. E o fio maior, vou vir aqui por baixo, vou tirar de 2 em 2 novamente.
Vou voltar fazendo o nosso ponto tricô. Pronto, agora eu vou ver que está quase do tamanho pra gente poder fazer a faixinha de amarrar, né, de abotoar na frente do sapatinho. Como é que a gente vai fazer essa faixinha, ó? A gente vai colocar na agulha como se nós estivéssemos fazendo tricô, tá? Então, sabe quando a gente monta a linha na agulha, ó? Pega os fios desta forma assim, para começar a preencher a agulha no tricô. Então, vou botar o fio maior para lá, o fio menor para cá. Vou colocar aqui os meus dedos, ó, desta forma. E vou vir aqui com a minha agulha. Daqui eu puxo de lá e tenho um pontinho. Vou fazer 10 pontos, tá? Daqui para lá, segundo pontinho. É a mesma forma que a gente faz no tricô. Daqui a gente puxa de lá. Pode ajeitar na mão assim, ó. Procura fazer bem soltinho, tá? E aqui nós temos, então, 10 pontinhos na agulha pra gente fazer aqui, ó. Pra vocês terem uma noção de quantas correntinhas, quantos pontos vocês vão colocar na agulha, é só fechar assim, ó, só abrir o sapatinho, tá? E ver se dá na outra extremidade. Depois essas sobrinhas aqui a gente esconde. E agora eu vou voltar tirando de 2 em 2. Então, a gente vai seguir tirando aqui até o final e a gente vai voltar 2 vezes, tá? Vamos ir e voltar 2 vezes, depois a gente volta para arrematar. Então, aqui, ó, meus amores, ó, ficou desta forma e agora a gente vai arrematar normalmente. Então, vou seguir aqui arrematando até o final, depois eu volto com vocês. Então, aqui, ó, terminei, meus amores. A gente vai precisar agora só fazer as costuras, esconder os fios e pregar o botãozinho, tá? Olha como é que ficou, ó. Esse é o formato do sapatinho. E agora, costurando, tá? Ele fica certinho. E como que a gente vai fazer essa costura? A gente vai fazer a costura pelo lado avesso. Vou aproveitar aqui o fio que eu deixei maior já e vou começar a costurar com a minha agulha de tapeçaria, fazendo pontinhos, pegando daqui, ó, de lá pra cá, pegando nas duas alcinhas, de lá pra cá, pegando nas duas alcinhas, pegando ponto com ponto, tá? Pra não ficar torto.
Vou fazer toda a volta, todo o contorno aqui no meu sapatinho. Aqui embaixo eu vou pegar assim nas alcinhas também. E vou trabalhar, vou parar aqui, ó, antes do final, porque a gente precisa fazer a curvinha da ponta do sapatinho. Então, aqui mais ou menos umas 4 a 5 alcinhas antes, tá? Bem aqui a gente para mais ou menos pra gente poder fazer a pontinha do pezinho. Então, eu tô aqui, olha, com o meu trabalhinho quase todo costurado, olha como é que ficou. Aqui do lado avesso ainda, depois a gente esconde esses fios. E a pontinha do sapatinho a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar as alcinhas fazendo igual a gente faz um zigue-zague, tá? Entra aqui, entra na próxima alcinha, entra na próxima alcinha. E assim depois a gente puxa de uma vez só. Então, agora a gente puxou bem para fechar, olha, já formou aqui a solinha do sapatinho e a gente vai arrematar os fios todos e esconder. Eu gosto de depois pingar uma colinha aqui para não se soltar esses fiozinhos, esses arremates. Vou virar aqui do lado direito. Olha como ficou bem certinho. A forma do sapatinho. Depois eu vou cortar esses outros fiozinhos aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? Olha que bonitinho. Nós vamos vamos costurar o botãozinho no nosso sapatinho. Vou usar a agulha e linha, a linha da mesma cor. E aqui nós já temos, olha, a casinha do botão no próprio ponto, tá? Prontinho, meus amores, olha só, ficou muito fofo. Eu fiz desse lado aqui, agora eu vou ensinar vocês a fazer do outro lado, tá? Eu já tenho aqui o início, olha, só para vocês terem uma noção. Ó, fizemos desse lado aqui, agora a gente vai fazer desse lado, para ficar os dois parzinhos, tá? Então, vocês vão ter que fazer a alcinha desse lado aqui. Quando vocês tiverem, antes de vocês fecharem o tamanho que vocês precisam, né? Igual a gente fez no outro sapatinho, a gente vai tirar de 2 em 2, só para vocês saberem, vocês terem noção como é que faz os dois pezinhos, né? Porque para não ficar do mesmo lado. Então, a gente vai tirar aqui de 2 em 2 e a gente vai fazer 10 correntinhas, tá? Então, cheguei na altura que eu preciso, na mesma altura que eu fiz a outra alcinha, a gente vai fazer do lado de cá, só que vai fazer correntinhas. Ao invés de a gente colocar na agulha igual o tricô, a gente faz correntinhas mesmo. Vou fazer mais uma e na terceira correntinha, ao contar da agulha, nós vamos agora preencher novamente. Então, tô preenchendo aqui até atingir os pontinhos. Chegando aqui, ó, tenho 10 pontinhos. Isso, tenho 10 pontinhos. Chegando aqui, ó, a gente vai começar a trabalhar, o nosso ponto tricô, para dar sequência, tá? Então, a gente segue trabalhando o ponto tricô, depois volta tirando de 2 em 2 normalmente, depois faz mais uma carreira e finaliza, arremata para ficar do mesmo tamanho do outro, tá? Então,
Então, a gente termina aqui, volta, depois a gente faz mais uma carreira e finaliza para ficar do mesmo tamanho que essa e do outro lado, tá? Então, era isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me chamar aí nos comentários que eu tenho o maior prazer de ajudar. Depois eu vou voltar com mais dicas para vocês. Um grande beijo, aproveitem bastante esse passo a passo e até o próximo vídeo.